Aleluia. Essa manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra. A gente estava trocando algumas ideias no meu hub, no hub que eu participo. E essa palavra ela vem daquele ambiente. E eu queria te incentivar, se você não faz parte de nenhum hub ainda, que você tenha o desejo de entrar em comunhão com pessoas. Nesses ambientes onde nós trocamos ideia, onde você pode ser contradito naquilo que você diz, onde pessoas podem te questionar, onde você pode questionar pessoas, onde você pode construir opiniões. É um ambiente onde nós normalmente descobrimos coisas que nós não sabemos que sabíamos. Quando pessoas começam a te instigar, a te questionar e de repente você começa a tirar coisas que você nem sabia que estava lá dentro. Nós precisamos da comunhão. A revelação de Cristo, ela acontece através do corpo e nós dependemos de estarmos inseridos no corpo. Se você vive isolado, excluído do contexto de pessoas, dificilmente você vai entender a revelação de Cristo. Afinal de contas, a Bíblia diz que Cristo foi repartido entre nós. Quando eu converso com você, eu encontro uma parte de Cristo. Quando eu converso com o outro, eu encontro uma outra parte de Cristo. Ele foi entregue ao corpo. Nós não somos uma noiva individual. Nós somos a esposa de Cristo enquanto nós estamos no coletivo. Por isso a importância de nós andarmos próximo de pessoas. As pessoas são a igreja. Nós dependemos de estarmos juntos uns aos outros. Por isso que se você ainda não faz parte de nenhum hub, de nenhum grupo familiar, nenhum grupo de cristãos que se reúne, eu te recomendo que você procure um grupo para que você possa fazer parte, de preferência que você possa iniciar um grupo, porque ali você vai descobrir coisas que são muito, muito preciosas, que é a vida em comum, a comunhão, a comunidade. Eu me surpreendo como muitas vezes nós olhamos para Cristo e nós queremos imprimir em Cristo uma teologia ou uma religião falida, uma religião fracassada, parecida com o homem. Nós olhamos para Cristo e nós queremos valorizar o homem em Cristo. Nós olhamos para Ele e esquecemos do tamanho e o poder dEle. Muitas vezes nós paramos para pensar, quando nós olhamos a religião, quando nós olhamos a grande maioria dos discursos religiosos, e eles se centram na questão principal da fraqueza do homem. O homem ele está sempre em voga. O quão fraco o homem é o principal tema trabalhado pela religião. A religião ela não procura colocar a pregação dela ou a força dela em quem Cristo é, mas ela normalmente se fortalece naquilo que a fraqueza do homem é. E quando nós pregamos coisas do tipo que nós somos justificados, somos santos, que não somos mais pecadores, nós apanhamos muito, principalmente nas redes sociais, de religiosos que ficam enfurecidos com afirmações como essa, que ficam indignados. Como pode você, um ser humano, um homem fraco, frágil, falido, dizer que você é santificado e separado por Deus? Mas se Cristo, Ele tem algum poder, e se Cristo Ele opera algum poder de transformação em mim, como é que eu posso continuar sendo aquela fraqueza? Como é que eu posso continuar sendo aquele pecador, aquele fraco, sendo que agora Ele habita em mim? Se eu ainda, mesmo depois de Cristo, mesmo depois de ter confessado a Cristo, mesmo depois de ter recebido a Cristo como meu Senhor, mesmo depois de ter recebido a Cristo como o Salvador da minha vida, eu continuo me considerando um pecador, um fracassado, um sujo, um fraco que cai a qualquer momento. Que Cristo é esse? Que poder que existe nesse Cristo? Se não o poder de transformar um pecador em filho, se não o poder de transformar alguém caído em agora alguém que está em pé. Mas a religião ela não gosta desse discurso. A religião ela depende da fraqueza do homem para achar razão para a sua pregação. Ela não pode, para a religião, ouvir que agora nós somos santificados, separados, que nós estamos justificados em Cristo e libertos absolutamente do pecado. Dói os ouvidos. Mas se Cristo, existe algum poder nele e Ele habita em mim, e eu digo que eu continuo fraco e Cristo habita em mim, eu estou dizendo que Cristo é fraco. Se Cristo habita em mim e eu digo que eu sou pecador, eu estou dizendo que Cristo é pecador. Afinal de contas, que poder há em Cristo? Se eu continuo sendo toda aquela desgraça que eu era antes de receber a Cristo? Afinal de contas, que poder existe em Jesus? Se agora que eu ando com Jesus, eu continuo com a mesma mentalidade de antes que eu era caído? Eu continuo me considerando o mesmo pobre coitado que eu me considerava antes? Eu continuo me considerando a mesma vítima do diabo como eu considerava antes? É sinal de que em Cristo não há poder. Mas se em Cristo há poder, eu de fato fui feito santo, justificado e filho dele. Eu não estou mais escravo de quem eu era. A minha pregação não é mais aquela pregação covarde, baseada no homem caído e que só fala do homem caído.
Mas a minha pregação agora é uma pregação corajosa, que anuncia quem eu sou, uma nova posição, por causa dele, por causa daquilo que ele fez em mim. Qualquer pregação que seja menos que declarar que eu sou filho santo e livre do pecado, é uma pregação covarde que prega o homem caído. Mas eu estou restituído, reposicionado em Cristo. E se esse poder de fato existe, e se ele é de fato o que ele disse que é, e se ele faz o que ele de fato disse que faz, então eu não sou nada menos do que tudo aquilo que ele diz que de fato hoje eu sou. Grite a religião o quanto gritar, poste o quanto quiser 30.000 vezes no Facebook, queiram brigar o quanto queiram brigar, não é a maioria que vai mudar aquilo que eu creio, não é a maioria que vai mudar aquilo que o meu Deus disse que eu sou, ou aquilo que o meu Deus me tornou para que eu fosse. Já não combina mais conosco uma pregação falida, uma pregação que enaltece um homem enfraquecido. A pregação de um homem enfraquecido, ela é interessante para a religião. Você já percebeu que quanto mais fraco você é em uma situação, mais dependente você está de quem te domina? Se você entrar no supermercado agora e você estiver com fome, você está na mão do dono do supermercado. Se você estiver morrendo de fome e você entrar no supermercado, ele vai cobrar o preço que ele quiser de você e você vai pagar. Quanto mais dependente você está de alguma coisa, mais disposto você está a abrir mão de todas as outras por aquela coisa. Agora, quanto mais livre você é, mais autônomo você é, menos dependente você é de um dominador. Mas a religião, ela precisa te manter dominado, ela precisa te manter submisso. Por isso ela precisa ficar lembrando que você é um fracote, que você é fracassado, que a tua natureza é caída, que você é pecador, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Ela precisa que você se sinta mal. Quanto mais mal você se sentir, mais dinheiro você vai depositar, mais você vai procurar o teu pastor para tomar decisão, mais submisso você vai ser a um sistema falido. O interesse da religiosidade é que você pareça um fraco. A religião, ela tenta trabalhar te justificando de um possível inferno que você enfrentaria. Olha, na verdade, o argumento é o seguinte: olha, você recebeu a Cristo, e Cristo te livrou da morte, Ele te livrou do pecado da morte, você não vai mais para o inferno, mas você continua pecando. Mas que desgraça de poder é esse? Que desgraça de poder é esse? Que me faz continuar sendo pecador. O problema não era o inferno, o problema era ser um pecador, o problema era fazer coisas do pecado. Mas pela religião, eu estou livre das consequências, mas eu continuo sendo um pecador. Parece que o pecado é mais poderoso que Jesus, não parece? Parece que o pecado é mais forte que Jesus. A pregação sempre precisa gerar em torno daquele poder, daquela força. Mas se Cristo, de fato, me libertou do pecado, como a Bíblia diz que Ele me libertou. Romanos 8,2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ele não apenas nos aniquilou, Ele não apenas nos tirou a consequência do pecado, mas Ele também desfez o corpo do pecado. É como se você entrasse na tua casa e os teus pais estivessem comemorando Halloween. Eles tivessem construído um boneco de Halloween bem grande na sala, e toda vez que você entrava na sala, aquele boneco gritava com você: eu vou te pegar, eu vou te pegar. E você ficava com medo e você ia para o teu pai. E teu pai falava para você: olha, já que você veio para mim, você estava com medo, eu vou te contar, ele não vai te pegar. Eu tirei esse poder dele te pegar, mas ele vai continuar lá na sala, tá bom? E toda vez que você entra, você ainda está com medo. Toda vez que você entra, ele ainda te assusta. Ah, mas ele não vai te pegar. Mas aquele monstro está ali, você continua olhando para ele. Mas o que Deus fez foi o seguinte: ele te assustou, ele falou que vai te pegar, então é o seguinte, deixa eu ir lá na sala. E ele desfez o corpo daquele monstro. Ele tirou a cabeça, ele jogou fora. Ele pegou o aguilhão que estava na mão daquele monstro e jogou fora. Ele tirou as pernas daquele monstro, ele tirou a cabeça daquele monstro, ele tirou o corpo daquele monstro. Aquele monstro simplesmente não existe mais. O corpo dele está desfeito, Ele não apenas te livrou das consequências do que ele podia fazer, como ele foi lá e tirou qualquer poder daquele corpo que existia
Portanto, não existe mais. Aquilo que te amedrontava não te amedronta mais. Aquilo que te aprisionava não te aprisiona mais. A libertação que Cristo trouxe a nós é infinitamente superior a uma pregação que nós temos ouvido por aí. O pecado, ele é um grande negócio. Desde a Idade Média, antes da Idade Média, você sabe disso. Você que estudou um pouquinho de história lá na escola, você lembra como que o pecado sempre foi usado em troca de dinheiro, em troca de poder, nos fazendo submisso a líderes. Essa é a intenção do pecado, nos submeter, nos subjugar. Mas Cristo, de uma vez por toda, nos libertou. A religião, ela depende da nossa fraqueza. No entanto, quando nós olhamos a razão de um processo de educação, todo processo educativo, ele tem uma palavra como objetivo, chama-se autonomia. Todo pai que deseja o bem para o seu filho, ele sonha com uma palavra: autonomia. O bebê nasce, antes do bebê nascer, enquanto ele está no ventre, ele depende absolutamente da mãe dele para tudo. Ele só existe no ventre porque a mãe dele existe. Ele é absolutamente dependente. Para respirar, ele depende dela. Mas a partir do momento que ele nasce, ele começa a ser conduzido a uma autonomia. Ele já não precisa mais dela para respirar, ele já respira sozinho. No começo, ele vai precisar que a mamãe carregue ele nos braços. Mas depois, ele já começa a dar os primeiros passos. E ele já começa a caminhar sozinho. Todo o processo educativo, ele conduz a uma autonomia. A criança entra na escola, não sabe ler, ela depende que o professor leia para ela. Mas com o tempo, se aquele professor, ele quer que aquela criança seja livre, ele vai conduzi-la a ler sozinho. Mas na religião não é assim. A religião, ele não quer que você caminhe com seus próprios passos. Ele não quer que você seja livre para você caminhar sozinho. Eles dependem que você sempre venha para eles e pergunte: qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? O que eu preciso fazer? Aonde eu coloco o meu dinheiro? O tempo todo eles querem que você esteja dependente dele. É como um pai irresponsável, que quando o filho tem 18 anos, quer decidir pelo filho que faculdade ele deve fazer. Ele quer decidir pelo filho aonde ele deve estudar, para onde ele deve ir. Mas um processo educativo, o pai, ele vai libertando o filho. Ele quer que o filho tenha as habilidades que ele tem. Se o pai sabe andar, o pai responsável vai querer ensinar que seu filho ande, para que seu filho ande sem depender dele. Por mais que ele goste que o filho esteja no braço dele, ele sabe que é importante que o filho possa caminhar sozinho. Eu não sei se você percebe algumas das canções que costumamos cantar ou costumávamos cantar, onde nós falávamos para Deus que queríamos ser cada vez mais dependentes dele. Me faz mais dependente de ti, dependente de ti, dependente de ti. Mas não faz sentido porque ele é um pai responsável. Ele não quer ficar decidindo por você qual é a cor da meia que você vai usar, ou qual que é o chamado que você vai seguir, ou qual que é o país que você vai morar, ou qual que é o namorado que você vai ter. Porque se ele ficar decidindo tua vida, ele vai ser um irresponsável. A verdade é que ele confia nas virtudes que ele implantou dentro de você. E essas virtudes são suficientes para te levar a tomar qualquer decisão na tua vida, para você andar em qualquer chamado que você for estabelecido. A religião não. A religião, ela depende de falar para você: você tem que fazer X, Y, Z. Você tem que vir aqui, o teu cabelo tem que ser desse tamanho, a tua saia tem que ser dessa medida, não pode ter bigode, tem que ser assim, assim, assado. Ela manda até o teu figurino que você vai usar. A religião, ela depende da sua dependência. Ela só é erguida quanto mais você precisa dela. Mas em Cristo o processo é contrário. O processo é de caminhar para uma independência, para que você seja livre. Não há nada que te aprisiona. A Bíblia diz que Cristo verdadeiramente nos libertou. E se Cristo verdadeiramente nos libertou, qual que é a razão de nós sermos feitos presos a Ele? A questão é que um pai responsável conduz o seu filho a ser independente. Mas um pai irresponsável, e essa é a maioria dos pais que eu conheço na terra, são pais que não estão comprometidos com a autonomia do filho e não estão comprometidos com as virtudes do filho. Eles estão comprometidos com o sucesso dos filhos. Mas deixa eu te dizer, Deus não está comprometido com o teu sucesso. Nós nos aproximamos normalmente da religião porque nós estamos em busca do sucesso e não em busca das virtudes.
Mas Cristo, Ele confia nas virtudes implantadas dentro de você, seja no sucesso ou seja no fracasso. Mas o pai, ele está tão preocupado que o filho alcance sucesso, que então ele ensina para o filho o jeitinho. Ele ensina para o filho que ele pode fazer coisas que não são lícitas para poder alcançar o sucesso. Ele ensina para o filho a ser corrupto nas pequenas coisas. Porque mais importante que a virtude é o sucesso. Por mais que o filho queira, tenha um sonho de ser professor, o pai não está comprometido com as virtudes do filho, mas ele está comprometido com o sucesso. Então ele vai lá e induz o filho a escolher fazer medicina. Então ele vai lá e induz o filho a escolher ser um advogado, porque vai ter um bom status social. E por sucesso, nossa sociedade define tudo aquilo que te faz se assentar superior aos outros, que te faz ter um reconhecimento na sociedade. Um pai irresponsável, ele está sempre procurando que o filho alcance o sucesso, independente do que aquilo custe. Pode custar o sonho do filho, mas ao menos o filho vai ter um cargo bom na sociedade. É como um político que quer fazer uma campanha, e para fazer aquela campanha ele precisa denegrir o próximo para poder ser eleito. Ele quer o sucesso a qualquer custo. Ele nem sabe se o outro candidato fez aquilo mesmo, mas para poder ganhar ele precisa jogar a regra do jogo. E assim é o pai irresponsável, que se compromete com o sucesso do filho a qualquer custo. Mas Deus, Ele está comprometido com a nossa virtude, ganhando ou perdendo a eleição, estudando ou não estudando, o que quer que seja, as virtudes dele vão ter efeito, seja no sucesso ou seja no fracasso. Eu me lembro da história de Daniel, você deve conhecer a história, especialmente o momento onde ele foi lançado nas covas dos leões. Naquele momento Daniel, ele tinha um bom status social. Daniel, ele era um homem incrível, você deve lembrar da história dele. A Bíblia diz que logo no início que se conta a história de Daniel, ele trabalhava junto com o rei Dário, trabalhava para o rei Dário. E Daniel, ele era um homem que a Bíblia descreve como formoso, era um cara bonito, inteligente, intelectual, era uma pessoa estudada, com domínio próprio inacreditável. Ele poderia participar de todas as festas do reino, ele poderia participar de todos os banquetes que eram servidos dentro do palácio, mas a Bíblia diz que ele assentou no coração não se contaminar com os banquetes do rei. A gente às vezes faz uma dieta de 2-3 dias e já cai, né? Nosso domínio próprio não aguenta nada. Mas o domínio próprio de Daniel era, mesmo tendo todo aquele status, ele assentou no coração não se envolver com aquilo e não se envolveu. E a história vai contando, vai desenrolando, e Daniel cada vez cai mais na graça do rei, por aquilo que ele tinha de qualidade, pelas habilidades que ele tinha. E de repente Daniel, ele começa a ser invejado. O sucesso é sempre assim. O sucesso é sempre assim. Ele é mais liso que um bagre, mais liso que um bagre ensopado. Você vai perder. Os sucessos vão tentar te tirar. E Daniel, ele começa a ser ameaçado no sucesso dele. E de repente alguns homens começam a olhar para Daniel e procuram razões para incriminar Daniel frente ao rei. E eles não encontram razões para incriminar Daniel na frente do rei. E então eles chegam para Daniel, chegam para o rei e falam: rei, o senhor é tão bom, o senhor é tão justo, que nós achamos que o senhor deve proibir qualquer pessoa de clamar a qualquer outro Deus, de fazer qualquer pedido a qualquer outro Deus que não seja para você mesmo, rei. Então, rei Dário, cheio de si, ouvindo aquela história, ele vai lá e carimba que passa a ser proibido orar a qualquer outro Deus que não fosse a ele mesmo, que não fosse procurar o próprio rei. Com essa determinação, Daniel entra em apuros, porque Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia, ajoelhado. E naquele momento, eu imagino que na cabeça de Daniel pode ter passado, acredito que não passou, mas poderia passar 3 tipos de circunstâncias. A primeira circunstância é o que eu chamo de fé acovardada. A fé acovardada é aquela onde Daniel, ele poderia pensar: poxa, mas Deus me chamou, Deus me escolheu para estar sentado no palácio, Deus, ele se comprometeu com o meu sucesso, Ele está tão comprometido com o meu sucesso que Ele me colocou aqui, nesse lugar, nessa posição, nessa cidade, nesse reino. Eu não posso colocar tudo a perder. Eu seria muito irresponsável para colocar tudo a perder. Então, Deus, eu vou fazer um negócio com o Senhor. Eu vou continuar orando, mas eu não vou mais me ajoelhar. Eu não vou mais deixar a janela aberta. Eu não vou mais me virar em direção a Jerusalém. Agora eu vou orar no meu pensamento, tá bom, Deus? É sempre assim. O sucesso, ele sempre vai ter um jeitinho mais fácil. Sempre vai ter um jeitinho para você não perder aquilo que você conquistou.
E Daniel, se ele tivesse uma fé acovardada, ele poderia ter decidido assim. Sabe aquela agonia que você sente para descobrir o teu propósito, o teu chamado? Você fica desesperado, Deus, para que eu nasci, para que eu vim aqui? Daniel, de repente, ele parecia que tinha resposta, mas iam tirar aquilo dele. E ele poderia simplesmente falar, não, eu vou ficar na posição que eu tenho. Demorou para chegar aqui, eu tive que fazer várias escolhas, estudei pra caramba, agora eu tenho que segurar essa posição que eu tenho. Essa seria uma fé covarde de Daniel. Outra fé que Daniel poderia ter, uma fé irresponsável. Daniel poderia olhar para aquela situação e ele poderia na mente dele decidir, falar assim, não, eu vou continuar orando, e Deus, eu determino que você vai fechar a boca daqueles leões. Eu ordeno que você vai fechar a boca daqueles leões. Ele deveria de repente ter uma fé maluca, onde ia querer dar ordem para Deus e determinar o futuro. É uma fé irresponsável. Ele não podia prever o futuro. Ele não sabia se Deus iria fechar ou não a boca do leão. Leia o texto, vê se ele sabia que a boca do leão iria ser fechada. Não disse que ele sabia. A confiança dele não estava no milagre. Uma fé que coloca sua confiança no milagre é uma fé fraca. E Daniel, ele poderia ter aquele tipo de fé. Mas Daniel, ele teve uma fé que eu chamo de fé corajosa. Mesmo sabendo que ele poderia perder todo o seu sucesso, ele decidiu não dar nenhum jeitinho. Mesmo sabendo que ele poderia ser comido vivo por aqueles leões, ele decidiu se dobrar e orar. Sabe por quê? Porque Daniel, ele era independente. Daniel, ele estava livre, ele era autônomo. Não pelo sucesso que ele conquistou, mas ele era autônomo pelas virtudes de Cristo que habitavam nele, pelas virtudes de Deus que estavam implantadas dentro dele. E fosse, ora, no sucesso dentro de um castelo, ou fosse no fracasso dentro de uma cova, ou fosse no fracasso dentro de uma fornalha, a vida dele podia ter altos e baixos. A vida dele uma hora podia estar aqui, outra hora podia estar ali, mas as virtudes de Cristo acompanhavam ele, seja no ápice do propósito, ou seja no fracasso do propósito. Como um pai sábio, como um pai de amor, o que Cristo deseja compartilhar dentro de nós são virtudes que são muito mais poderosas do que algum status social, do que alguma posição social. Muitos de vocês estão sonhando que vão assumir cargos sociais altíssimos, que vão se assentar lá junto com o rei, que vão se assentar lá junto na Secretaria da Segurança, que vão ser o coordenador nacional da educação do país. Não é para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para ser íntegro, para ser santo, para ser irrepreensível, seja lá com os reis, ou seja na pobreza, na favela. Independente da tua posição, existe uma virtude que Ele colocou dentro de você, e seja qual for a situação, essa virtude ela vai ser manifesta, e essa é a sua segurança. A sua segurança não é um status social, a sua segurança não é um microfone na mão, a sua segurança não é transformar uma igreja numa balada porque você tem medo de ser cantor lá fora. A tua segurança são as virtudes de Cristo que abalam o teu ser, e que mesmo que eu tenha que desistir de qualquer propósito e sonho que me pareceu gigante na minha frente, e eu tenho que me jogar nas covas do leão, eu não vou desistir de crer naquele que eu creio, de confessar aquele que eu confesso. Essa é a nossa autonomia. Nós somos autônomos para não ter sucesso, nós somos autônomos para ter sucesso. Nós não precisamos viver 24 horas do dia perguntando qual a calça que eu coloco, qual a tarefa que eu faço, para que cidade eu vou, para onde eu vou. Seja para onde você for, Ele já implementou dentro de você todas as bênçãos espirituais, Efésios 1:3. Tudo aquilo que é referente à vida já está compartilhado dentro de você. Ele não é um pai irresponsável que quando você chega com 18 anos vai te obrigar a escolher um propósito, vai te obrigar a escolher um chamado, vai te obrigar a escolher qual faculdade você vai estudar. Essa é a tua decisão, essa é a tua escolha. More no país que você quiser, viva onde você quiser. Se as virtudes dele estão dentro de você, se os céus estão dentro de você, seja onde você estiver, você vai manifestar isso, e Ele está seguro disso. Os pais da terra, não é isso que eles querem para os filhos dele. Eles não procuram, usualmente, nenhum pai acharia bonito o filho colocar uma mochilinha nas costas e entrar dentro de uma mata, sem nenhum status social, para pregar o evangelho de Cristo. Ele até gosta quando o filho dele vai pregar na maior igreja da cidade, vai pregar na igreja mais top do mundo, mas ir pregar lá no meio dos índios,
Parece que nenhum pai prepara o filho para aquilo. Mas um pai que baseia a sua educação nas virtudes, como é o caso do nosso Deus, ele está seguro que seja qual for o lugar, os olhos dele estarão lá por você. A religião, ela precisa te induzir a uma dependência. Quanto mais dependente você é, quanto mais fraco você é, quanto mais frágil você é, mais você depende de quem te domina. Quanto mais forte você é, quanto mais você conhece, mais livre você é. Conhecereis a verdade, e a verdade vos aprisionará? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Cristo fez foi compartilhar com você um entendimento, onde agora você não é mais escravo da lei do pecado, onde agora você não é mais escravo daquele modelo de propósito, daquele modelo de chamado caído, acorrentado, que não te gera sonho, mas te gera agonia, mas te gera aflição. Deus, Ele te libertou para que você fosse definitivamente e verdadeiramente livre. Esse é o desejo dele. No entanto, todo o processo de autonomia, ele só pode acontecer através do relacionamento. Você só consegue alcançar autonomia se você pode aprender algo de alguém. Por isso que nós precisamos escolher as pessoas de quem nós queremos aprender. Às vezes nós chegamos perto de alguém que está mais interessado em nos aprisionar do que nos soltar. Mas quando nós chegamos perto de Cristo, nós precisamos depender dele. Nós precisamos iniciar esse relacionamento dizendo que nós precisamos dele, que nós dependemos dele. E ele vai, na sua sabedoria, compartilhar conosco virtudes que nos libertarão de ficarmos acorrentados. Quando nós olhamos, por exemplo, o filhote de uma galinha, ele acaba de nascer, ele já sabe ciscar. Ele quase não depende da mãe dele no início. Ele já nasce autônomo. E o resultado é que a inteligência dele é minúscula. Quando nós olhamos outros seres vivos, chegando até o ser humano, que é o mais inteligente de todos eles, nós vamos observar que a infância ela é longa. Nós vamos dependendo de um relacionamento que vai nos entregando habilidades, que vai nos entregando virtudes. E por isso, nessa manhã, eu quero te convidar, a você que talvez ainda não tenha esse relacionamento, a você que talvez ainda não esteja ligado a esse relacionamento com Cristo, de poder se conectar a esse relacionamento. Esse relacionamento ele vai exigir que você o convide para andar com Ele. E você vai começar a andar com Ele. E você vai perceber que quanto mais você anda com Ele, mais livre Ele te faz. Que quanto mais você o conhece, mais independente Ele te faz. Que quanto mais próximo você está com Ele, mais você percebe que menos você precisa fazer. Que quanto mais você o escuta, quanto mais o modelo mental, quanto mais a forma de pensar dele entra na sua mente, mais você se conecta e mais autônomo ele vai te tornando. Nessa manhã eu gostaria de convidar você que talvez nem teve a chance de nascer desse Deus, de você que não teve a oportunidade de ouvir desse Deus. Talvez você venha andando preso, acorrentado à religião. O que você tem feito é gerar uma rotina que tente te livrar de uma culpa. Mas deixa eu te dizer, aquilo que te gerou aquela culpa, eles falavam que era pecado, era uma forma de pensamento que te fazia achar que aquilo era pecado. Mas aquilo não é pecado, porque o pecado foi desfeito, o corpo do pecado, ele foi desfeito. E nessa manhã eu quero oportunizar para você a fazer uma oração. E nessa oração, nós vamos estar entregando, nós vamos estar convidando, nós vamos estar recebendo a Cristo, para que Ele habite em nós.